Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do Governo de Minas Gerais. Volume 3, semana número 4, pessoal. O tema da semana é reforma agrária. Mas antes da gente começar, muito importante, se inscreva aqui no canal do YouTube, pessoal, Escola Online. Também visite nossas redes sociais, pessoal. Não deixe de visitar a nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br. Lá na nossa plataforma, por exemplo, está disponibilizado o link de todas as aulas do nosso projeto Enem. Sim, nós temos um projeto Enem perfeito para você que pretende prestar o Enem esse ano, pessoal. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia da Escola Online. Antes da gente começar, vou dar aquela biscoitada. Quem puder me seguir também na minha rede social, no meu Instagram, prof.galvão.gel. Vou ficar muito feliz, pessoal. Lá eu posto conteúdo de geografia de forma esporádica, interajo um pouco com vocês, podem tirar dúvidas comigo, beleza? prof.galvão.gel. Pessoal, um tema que a gente já estava falando bastante, a questão das desigualdades no campo. Então hoje o contexto é um pouco menor, reforma agrária. Vou beber um gole d'água. Pessoal, de forma direta, a reforma agrária já entra nas leis brasileiras na década de 60. Ela é efetivada no Brasil na transição da década com o José Sarney. Ela é assinada. Porém, contudo, entretanto, agora eu fiquei em dúvida se foi com o Sarney ou com o Itamar Franco, me desculpem. Acho que foi com o Sarney mesmo. Porém, contudo, entretanto, ela nunca foi efetivada de fato no Brasil. Houve sim, por exemplo, pessoas que foram alocadas em determinados locais de assentamentos. Mas, por exemplo, na região norte, uma região um pouco povoada, de baixa infraestrutura, condições precárias, onde aquele sujeito ele iria produzir ali, mas sem ter um mercado a ser vendido. Difícil de se viver naquele ambiente, sem que aquele sujeito, aquele pequeno camponês, pudesse ter condições básicas para produzir naquele ambiente. Outra coisa, pessoal, quando a gente pensa na reforma agrária, seria a distribuição das terras, mas o foco principal, qual terra vai ser distribuída? Aquela que é improdutiva. Você tem uma fazenda, por exemplo, ele não vai simplesmente pegar o seu sítio, sua fazenda, desde que existe uma função para ele. As terras vinculadas à reforma agrária são principalmente as improdutivas, ok? Por que é necessária uma reforma agrária no Brasil? Primeiro, quando nós pegamos as principais nações desenvolvidas do mundo, todas elas, ou a maior parte delas, ou passaram por um processo de reforma agrária, ou passaram por algo semelhante, que possibilitou uma maior igualdade fundiária no campo. Fato que não ocorre no Brasil. E nós vimos nas aulas anteriores todos os fatos que possibilitaram, que acentuaram problemas da concentração fundiária no nosso país. Então, bora para as atividades número 1 e número 2, pessoal. Por que os adeptos da reforma agrária são contra os latifúndios? Primeiro, latifúndios são propriedades gigantescas. Aquela pessoa que é um pedacinho de terra, sendo que tem algumas pessoas com muita terra. Nós podemos dizer que os latifúndios, pessoal, eles possuem muito mais do que é necessário para um sujeito, uma família, tirar seu sustento dele. Então, isso gera um descontentamento por pessoas que são adeptas da reforma agrária. É uma desigualdade muito grande. Segundo, vários latifúndios possuem a caracterização de ser um latifúndio por exploração. Ou seja, você não utiliza a função daquela terra, você não utiliza ele da forma como deveria. Além dos latifúndios ser o grande espelho, pessoal, da desigualdade fundiária e social no campo brasileiro. Poucas pessoas com um contingente de terra muito grande, enquanto muitas pessoas praticamente não possuem terras. Beleza? Número 2. Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. A primeira. Uma das fontes da concentração de terra no Brasil, nas mãos de poucos, está na Lei de Terras de 1850. Verdade, a Lei de Terras que diz, para você ter direito à terra é necessário que você a compre. Quem vai comprar a terra? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Fazendeiros. Então, o pequeno produtor, ou aquele cara ali, o imigrante, o escravo liberto,
liberto nessa época, ele ia ter o dinheiro para comprar uma terra? Não ia ter. Aumenta, então, a desigualdade no campo. A segunda, a expansão do agronegócio no meio rural brasileiro tem aumentado a produção, provocado o êxodo rural, pessoal, verdadeiro. Apesar do aumento da produção, o aumento das áreas plantadas, a modernização agrícola faz com que nós tenhamos um êxodo rural devido à menor necessidade de mão de obra no campo. Terceiro, o agrobusiness. Pessoal, o agronegócio em si, né, o agrobusiness seria justamente a questão agrária voltada ao mercado, às tendências. Tem levado o conflito para o campo brasileiro, principalmente com o movimento sem terras. Corretíssimo, pessoal. A gente vê um grande conflito de interesse entre os grandes produtores, aqueles que estão voltados ao mercado, com grandes propriedades, modernização agrícola, com aquele que quer ter o acesso à terra. O quarto, a questão agrária brasileira está praticamente resolvida com a distribuição de terras através da reforma agrária. Falso, é um problema muito mais estrutural. Primeiro, temos que dar condições para eles também poderem tirar o seu sustento, poderem produzir, poder, de fato, ter uma vida digna no campo. Então, vai além da distribuição de terras. Como eu falei, existiu assentamentos que fracassaram, porque as condições não eram propícias. 5. Um dos graves problemas do meio rural é o uso intensivo de produtos químicos. Verdade. E de sementes geneticamente modificadas. Pessoal, é um problema principalmente vinculado, às vezes, a alguns impactos, também à saúde. Mas, por um outro lado, isso pode ser visto como um lado positivo, devido ao aumento, por exemplo, da produtividade, maior resistência das culturas. Então, sim, verdadeiro. Mas existe um outro lado da moeda aí. Ok? Bora para a atividade number 3. Observe o gráfico a seguir. Pessoal, faltou aí. O gráfico de cima é número de propriedades rurais. O gráfico de baixo, área ocupada. Beleza? Então, assim, faltou essa informação aqui. Aí veio, observe os gráficos a seguir, estruturas fundiárias brasileiras estabelecidas, estabelecimentos rurais em porcentagem. Aí os gráficos revelam. Letra A, os gráficos revelam. Isso aqui provavelmente foi um errozinho ali de formatação. O sujeito deve ter ficado sem perceber aqui o erro. Então, a letra B já começa como letra B. Letra B. Pequena quantidade de propriedades com até 100 hectares. Então, até 100 hectares, os dois verdes mais escuros. Opa, pelo contrário. Nós temos aí 85% das propriedades até 100 hectares. Falso. O C. Grande quantidade de propriedades com mais de 1.000 hectares. Falso. D. Grande quantidade de propriedades com até 100 hectares. Verdade. Correspondendo às menores parcelas de áreas ocupadas. Verdade. Significa uma má distribuição ou uma distribuição desigual da terra. Corretíssimo. Resposta aí, letra D de jeans ou de the best. Pessoal, é aquilo, é letra D. Pensando que o exercício começa na letra B. Beleza? Então a terceira afirmativa aí está correta. Atividades 4 e 5. Acerca do movimento sem terras, reforma agrária no Brasil, é correto afirmar que o MST não recebe apoio da igreja e da pastoral da terra por invadir e destruir laboratórios de pesquisa de empresas reflorestadoras e áreas produtivas. Pessoal, falso. Beleza? Existe sim um laço estreito entre essas instituições e nós podemos pensar também que existe talvez um equívoco ou um excesso de incidência da ação do MST, beleza? E pode ser uma inverdade para quem realmente conhece o movimento. B. Organismos de países capitalistas avançados se opõem ao financiamento das marchas do MST em função dos interesses ligados ao Fundo Monetário Internacional. Pessoal, na teoria o FMI tem como objetivo a maior igualdade. Falso. Seria você investir justamente para o bem-estar da população. C. A imprensa e a mídia brasileira em geral não divulgam as invasões. Claro que divulgam. Falso de cara. Letra D. A Constituição de 88, aí eu vi o Sarney, estabeleceu ser obrigação do governo realizar a reforma agrária e, diante da inoperância governamental, o MST articulou ações de ocupação de terras. Correto. Ocupou na marra. Beleza? Resposta, letra D de novo. Letra D de the best. E questão número 5. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada.
quais os principais fatores que impedem sua realização no Brasil? Pessoal, primeiro, a bancada ruralista é muito forte no Brasil, né? Então nós temos os fazendeiros, os grandes, aqueles que sofreriam com a reforma agrária. Não é você, por exemplo, que está assistindo meu vídeo, que tem um sítio... Não, estamos falando de dinheiro que tem terra, assim, muita terra, pessoal. Então, primeiro, politicamente eles são muito fortes. Segundo, a gente tem que entender que alguns assentamentos que até foram feitos, não foi dado suporte suficiente. Isso também dificulta a reforma agrária. Podemos pensar a questão da competição do mercado, como esses pequenos produtores vão conseguir competir no mercado. São questões que acabam prejudicando a reforma agrária, beleza? Pessoal, videozinho curto, tranquilo, sossegado. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, fiquem à vontade, perguntem ao Tio Galvão. Estou à disposição de vocês, beleza? Mandem no comentário aqui que eu respondo. Forte abraço, tamo junto e até semana que vem. Valeu!